Eu fiquei muito feliz. Vamos orar pela vida do pastor Kleber. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Kleber, por ele hoje estar aqui conosco. Pai, quero te agradecer pela esposa, pelos filhos, pela igreja, por tudo que o Senhor já fez na vida dele, por tudo que o Senhor tem feito. E eu já te agradeço por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque sim, nós cremos que o Senhor sempre tem mais para a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, conforme eu disse para ele através do WhatsApp, eu reafirmo que nós não deveríamos nos apegar num tema, nós não deveríamos nos apegar em nada a não ser no Teu Espírito, que o Senhor teria liberdade de vir com força mesmo sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, sobre a minha família, porque nós temos vivido, Pai, nós temos vivido, meu Pai, dias de profundidade em Ti. O Senhor tem nos desafiado a romper, o Senhor tem nos desafiado a ir para cima dos gigantes, ó Deus. Então, Espírito Santo, tenha liberdade aqui, o nosso coração está aberto, nós não viemos aqui atrás de qualquer outra coisa senão de Ti, Deus. Então usa ele como um canal e que o Teu rio flua aqui neste lugar, que o Teu rio flua e venha nos curar das nossas lepras e venha nos, meu Pai, nos mergulhar nas profundezas do Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui e que ninguém saia ainda que queira, que ninguém consiga sair daqui ainda que queira, sem ser tocado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço pela vida desse homem de Deus, que eu creio que hoje se inicia uma amizade que vai, meu Pai, que vai ser eterna, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo bem, gente? Você pode trabalhar um pouco, vamos fazer hora extra juntos aí, amém? Vamos fluir aí. Não vai demorar, são 119 passos para a grande vitória no Senhor, que nós vamos pregar essa noite. Ai, Jesus é maravilhoso, amém? Dá um sorriso aí para quem está do teu lado. Vai, dá um sorrisão aí, cara. Deixa Deus usar você. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Come on. Vamos lá. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Queridos, o que eu vou falar não é nome artístico, porque eu não sou artista, mas meu nome é Kleber de Jesus Santos. Eu sempre falo isso, porque quando alguém quer colocar um cartaz, uma coisa, aí pergunta o nome, aí eu falo Kleber de Jesus. Não é, pensei que era uma pessoa, não é? Tomei um susto. Falei, aqui, porque o Mike tá já do lado aqui, eu falei, esse cara parece que eu conheço ele. Parece que eu conheço ele. Quando vai ver, era ele mesmo. Aí ali. Aleluia. Vamos lá. Volta. Esse Brasil é muito pequeno, querido. A gente vai encontrando com as pessoas aí. Aí o pessoal vai falar, mas quando eu chego no lugar, então, pastor, mas seu nome é Kleber de Jesus mesmo? Eu falei, meu filho. Pensei que era nome artístico. Eu falei, não, filho, nome artístico é para artista. Profeta tem nome artístico, né? Queridos, então meu nome é Kleber de Jesus Santos, eu moro no Espírito Santo. Aleluia! E o nome da minha mãe é Maria. Sentiu aí? Irmão, tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu sou pastor do núcleo de adoração e do Ministério Nascidos. É uma equipe que viaja comigo, ministra louvor. Foi numa noite de domingo, há 6 anos atrás. Nós caímos de paraquedas na Poema e Deus nos deu um grande vínculo com o Leandro. E todo ano o Leandro vai no Espírito Santo e nós vimos na Poema, mas o que nos liga não é a ida dele lá, nem a vinda minha aqui. É o que o Espírito Santo gerou em nós. Sou filho espiritual do Judson de Oliveira, né? Não sei se você conhece. Se você não conhece, glória a Deus. É um
homem louco que tem no Brasil, um grande profeta do Senhor. Poucos homens de Deus que eu conheci, de fato, de Deus, ele é um deles. E para entrar numa palavra que eu queria compartilhar com vocês, eu só queria falar uma coisa. Eu tenho uma equipe de 5 jovens que são missionários levitas. O que é? Eles são músicos? Também, porque a gente não crê que levita é músico. A gente crê que levita é aqueles que foram separados para servir o Senhor integralmente. E as outras tribos, elas servem e semeiam na vida dos levitas. E os levitas fazem tudo. Então a nossa igreja não tem zelador, não tem um monte de coisa. Nós temos cinco levitas, que são músicos cheios de talentos, que gravam CD. Infelizmente a gente não trouxe CD deles. E nós, as outras tribos, abençoamos esses irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque aí atrás, em algum lugar, nós vamos estar vendendo alguns CDs de mensagem minha e alguns DVDs de mensagem do Fire Refine Espírito Santo. Tem alguns ali ainda, das mensagens que foram pregadas no Fire no início desse mês. Quer dizer, quando você compra um produto desse, você abençoa duas coisas incríveis. Você abençoa a sua vida, porque você vai ouvir homens de Deus e mulheres de Deus ministrando, e você pode semear para outras pessoas. E também você abençoa 5 jovens. Um deles foi convidado pelo Calypso para ir tocar na noite e ganhar R$1.500 na noite, e ele disse não para ficar servindo ao Senhor de graça. Queridos, eu não gosto de falar dos músicos que estão na noite, porque a maioria deles que estão lá e se desviaram, eles estão lá porque a igreja não honrou. A igreja gosta de gente famosa, mas não gosta de gente que serve. Então, a nossa primeira mensagem, a gente já chega dando o nosso cartão de visita. Se você não entende de ser Naftali, Issacar, Judá, você nunca critique um Levi que saiu da rota. Porque o Levi só sai da rota porque as outras tribos vacilaram. Se a igreja aprender a honrar os homens que servem ela, se a igreja aprender a honrar os líderes que tem, ela não vai se prostituir. Eu estava no gabinete do meu pastor em uma outra igreja que eu era membro em Minas, quando recebemos um telefonema da Aline Barros, da secretaria da Aline Barros. Ela está na nossa cidade e queria ir na nossa igreja, porque a nossa igreja era referência. O pastor ficou meio atordoado e ela estava bombando. E queridos, eu não tenho nada contra a Aline Barros, eu não sei, não conheço, é igual caviar. Não tenho nada contra e não estou falando que ela não é de Deus. E o meu pastor falou assim: me dá um tempo que daqui 10 minutos você me liga, que eu preciso ligar para a minha liderança, porque está na porta o negócio. A Aline Barros bateu na porta. Enquanto um monte de igreja vai atrás, ela foi atrás de nós. E o pastor no telefone, eu na mesa com ele, nós estávamos tratando uma outra coisa. Eu era um dos líderes, eu era pastor auxiliar. Ele falou assim: o que foi, pastor? A Aline Barros vai estar aqui final de semana, vai passar para ir para Montes Claros, e nos procuraram querendo vir aqui. Falei: tá, e aí? Uma oferta no valor X. Eu falei: eu não concordo. Eu não concordo. Se o senhor for ligar para a liderança, já recebe a minha opinião. O senhor não recebe isso, o senhor trabalha aqui 30 dias por mês. Nós não damos isso para o Senhor. Eu sou a favor de dar 100 mil para ela, quando a gente aprender a cuidar do Senhor primeiro. Quem visita aqui é o Senhor. Quem dá pastoreio aqui é o Senhor. Quem ora aqui é o Senhor. E nós não honramos o Senhor nesse nível. Então nós não vamos honrar a Aline Barros e nem ninguém. Eia. Vamos lá, Espírito Santo. Eu estou contando contigo essa noite. Queridos, para ser bem sincero, eu não sou um cara muito agradável de ir nas igrejas. O Leandro deve saber, deve conhecer bem vocês. Porque para ele indicar, eu vim aqui, ou ele perdeu o juízo, eu acho que ainda não, ou ele conhece vocês demais. Eu não sou uma pessoa muito legal. Para alguns lugares, não. Mas vamos lá.
Ei. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós estamos contando com algo fresco, com algo novo, com uma revelação completamente nova. Eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso que o Senhor tome a atmosfera desse lugar. Eu preciso que o ambiente, o oxigênio desse lugar mude. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espírito Santo, come on, come on, come on, come on, come on. Oh. Ei! Se puder, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu quero compartilhar com vocês uma das últimas coisas mais profundas que Deus tem falado comigo. Estava escrevendo um livro e por alguma razão eu não conseguia concluir. Então eu fiz igual o salmista Davi. Davi precisava ouvir Deus. Davi queria ter uma resposta a respeito do templo. E um dia Davi ficou meio xiita. E Davi disse: eu não vou deitar na cama, eu não vou entrar na minha tenda, eu não vou fechar minhas pálpebras enquanto o Senhor não falar comigo. Que cara embaçado, eu amo Davi. Então esse dia eu acordei meio zoado e eu entrei para um lugar que eu tenho lá na minha casa, que nós damos o nome de Mateus 6,6. Lugar secreto, onde você descobre o Mateus 6,10. Porque é no Mateus 6,6 que você descobre o Mateus 6,10. Mateus 6,10 diz que essa noite existe uma vontade no céu estabelecida para essa noite, que nós devemos viver ela aqui. Jesus ensinando a oração, ele fala de Mateus 6,6, ele fala de Mateus 6,10. Em Mateus 6,10 diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, ou seja, já existe. Essa noite já existe no céu. E o que nós precisamos é descobrir o que já existe no céu para vivermos aqui na terra. Então eu entrei, fechei a porta e falei: morro de fome, não durmo mais, vou pegar uma doença aqui dentro, vou ser irresponsável,
Vou largar a igreja, vou largar a mulher, vou largar a filha, mas eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Então o Espírito Santo falou comigo: não precisa disso tudo. Pode sentar ali que eu vou te dar o último capítulo do seu livro. Eu falei: uau, glória a Deus. Assim, aí eu fiquei alegre. Olha que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Gente, como Deus é bonzinho comigo, nem precisa ficar nem 10 minutos. Ele falou assim: senta ali porque eu vou te dar o último capítulo do seu livro, porque você ouviu Jezabel. Aí mudou. Eu ouvi Jezabel? Como assim eu ouvi Jezabel? E eu logo, coitada da minha esposa, eu pensei: não, a minha esposa é a mulher mais submissa que eu conheço, a mulher mais chapada que eu conheço. A minha última experiência ruim com a minha esposa foi: eu cheguei em casa estressado e dei um para trás na minha esposa. Eu estava irritado e ela estava ensinando meu filho a fazer dever de casa, e eu passei, ela me perguntou uma coisa e eu já tratei ela mal, e ela não tinha nada a ver com isso. E de repente eu fui pegar minha carteira, porque eu tinha que ligar para o cartão, não sei o que lá, e eu entrei no quarto e eu vi a minha esposa chorando. Eu falei assim: Deus, eu não fiz nada com meu marido, Deus. Por que ele fez isso comigo? Irmãos, eu já saí de ré e falei assim: eu sou um lixo. Olha a mulher que o Senhor me deu. Essa mulher é incrível. A minha esposa é a mulher que conquistou tudo que ela conquistou na minha vida. É a mulher que me fez um sacerdote, um governante no joelho, orando. A minha esposa, ela sobe o nível da vida espiritual na minha casa todo dia. Então todo dia eu tenho que dar uma resposta para Deus e outra para ela. Porque se eu deixar, velho, ela me engole. Ela é muito chapada. Eu estou aqui agora e ela está em Maués, no Amazonas, 24 horas de barco de Manaus até lá, fazendo escola bíblica para o filho dos índios. Eu estou falando de uma mulher chapada. Esses dias seriam os nossos dias de férias. E ela falou assim: bem, posso te pedir um presente? Pode, meu bem. Deixa eu ir para Maués. Mas não tem como negar um pedido da mulher de Deus. Então quando Jesus vem e fala que eu tinha escutado Jezabel, eu fiz o que a maioria de todo mundo faz. Um conceito completamente equivocado a respeito de Jezabel. E hoje eu vou desconstruir ele. Amém? Porque Jezabel pode estar falando com você e você está boiando. Versículo 1 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia e chegou a um pé de uma árvore, sentou debaixo dela e orou pedindo a morte. Eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta, come e bebe. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou de novo e nele disse: levanta, come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, e até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém? Apesar de ter falado de Jezabel, o tema dessa mensagem não é Jezabel, é levanta, come e bebe. Queridos, eu quero que você entenda que nessa época, nesse dia, Elias estava vivendo o seu melhor momento ministerial, o seu melhor momento com Deus.
melhor momento com Deus. Elias estava vivendo nessa época o Gênesis, o Éden, e estava vivendo nessa época a promessa da igreja. Qual era a promessa da igreja? E qual era o Gênesis? No Gênesis, Deus criou um jardim, colocou Adão lá e falou assim: governe um homem sobre tudo. E deixa eu te explicar o que era o Gênesis. O Gênesis era o seguinte: Adão estava no jardim. Olha o que estava rolando no Gênesis. Adão estava no jardim e passou um bicho todo manchado, com um pescoço muito grande. E Adão olhou para aquele bicho e falou assim: girafa. Sabe o que Deus fez? Girafa. Então passou um outro com a tromba grandona, e Adão olhou para aquele bicho e falou assim: elefante. E Deus falou: ok, vai ser elefante. Passou o outro lá com uma juba e falou: leão. E Deus falou assim: tá feito. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus era, e Jesus revela a Pedro quem ele era e seria, quando Jesus faz a reunião ministerial e fala assim: o que estão falando na cidade aí, na rua, que eu sou? Ah, você é o profeta, Elias, João Batista, Jeremias, alguém, um dos que iriam voltar, sei lá. Aí Jesus muda: e agora, no ministério, o que vocês pensam que eu sou? Pedro saltou na frente e tem a revelação de quem Jesus era. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala: e tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei minha casa. Então toda vez que você tiver a revelação correta de quem Jesus é, Ele vai te dar a revelação correta de quem você é e de quem você será. Então, queridos, só que o versículo continua e Jesus fala para Pedro uma coisa que na palavra original significa o seguinte: Pedro, quando você disser sim na terra, será sim no céu. E quando você disser não na terra, será não no céu. Era Adão. O que falou está falado. Quando o profeta Samuel, ele manda Saul entrar no meio de um grupo de profetas em Gibeá, entra no meio, profetiza, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossará de você, vai tomar posse da sua vida, você vai profetizar como eles, e quando esses sinais se cumprirem, faça o que quiser. Foi exatamente essa palavra, porque Deus está com você. É o Gênesis. Elias estava tão maluco, Elias estava tão chapado, Elias estava vivendo tão Deus, que Elias vira, olha para o céu e fala: é sobre a minha palavra, não é em nome de Jesus, é sobre a minha palavra, não vai chover. Adivinha o que Deus fez? Não choveu. Elias estava maluco demais. Elias teve um desafio para ver qual Deus fazia cair fogo do céu. Montaram o altar para Elias. Ih, gente, isso aí é fácil demais. Por favor, molha essa lenha aí e enche esse altar de água, porque sequinho assim vai ser consumido rápido. E o fogo caiu do céu. O homem estava num nível violento. Então agora o último feito de Elias juntou os profetas de Baal, ele passou a mão numa espada e degolou eles todos, cortou a cabeça dos caras, e o cara estava muito louco, ele passou a espada em todo mundo, e pronto, e bombou, e a notícia correu, e toda vez que você fizer algo relevante, o céu vai saber, mas Jezabel também vai saber. E se você viver relevante, os céus vai saber, mas o inferno também vai saber. Então Acabe corre e vai contar a Jezabel o que Elias tinha feito. Queridos, e aí a história começa a ficar extremamente curiosa. E talvez você vai se identificar com ela. Jezabel, primeira curiosidade dessa passagem. Jezabel recebeu a seguinte notícia: Elias matou todos os profetas com a espada. Esse foi o recado que Jezabel ouviu. Como essa mulher teve coragem de receber esse recado e mandar um outro?
Irmão, o cara tinha passado a espada na cabeça de todos os profetas de Baal. A notícia que ela recebeu foi essa. De onde essa mulher tirou coragem de falar assim, amanhã eu corto a cabeça dele? De onde ela tirou essa coragem, irmão? Como essa mulher teve coragem de fazer isso? Mais louco ainda. Como Elias, depois de ter feito tudo isso, escuta o recado de Jezabel. Como? Queridos, a voz de Jezabel não é aquilo que a religião limitou. Não estou falando que não é uma verdade, mas estou falando que limitaram a voz de Jezabel. Todo mundo que ensinou sobre Jezabel no Brasil, ensinou dentro de um contexto, de um conceito. Qual é o conceito de Jezabel? A esposa que não obedece ao marido, a irmã que não se submete ao líder, a irmã que não se submete ao pastor, a não sei o que não sei o que. Querido, Jezabel é muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Jezabel é um espírito. Porque eu não quero acreditar que quem recebeu aquele recado e mandou aquele recado foi aquela mulher. Não é cabível na inteligência humana. Não é. Irmão, pensa comigo. Você descobre que o vizinho seu matou os 400 vizinhos que você tinha. Todo mundo. Você tem coragem de mandar um recado para ele que amanhã você vai matar ele? É isso mesmo? Irmão, quando você recebe a notícia, você já está juntando a mochila. Não quer nem levar, não. Passa a mão no documento. Faz igual a gente na África. Na África era o seguinte, que nós levamos uma mala, mas tinha uma coisa, o passaporte é que era importante. Então o passaporte estava dentro da calça. Isso mesmo. No lugar que a gente estava era desse jeito. Mochilinha nas costas, pãozinho, bolachinha, suquinho, aguinha para hidratar e o passaporte dentro da cueca. Irmão, leva tudo o que quiser, mas pelo amor de Deus, meu passaporte não precisa ir embora para casa. Então presta atenção. Jezabel não era aquela mulher, era um espírito. Agora, queridos, deixa eu te falar o que é Jezabel na revelação dessa palavra e naquilo que eu tenho para liberar essa noite. Também não estou falando que é isso e absolutamente isso. Sou muito tranquilo quanto a isso. Jezabel é a semana pós-conferência. Jezabel é a segunda pós-culto poderoso do domingo. Jezabel é aquela voz que te encontra depois de uma palavra profética que você recebe. Jezabel é tudo que vem contra a tua vida depois de um grande momento com Deus. Isso é Jezabel. Jezabel é depois que você vive algo relevante e você vira a esquina da sua vida espiritual, ministerial, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, e você tromba com ela falando assim: eu vou acabar com você. Jezabel é uma voz pós-conquista. Jezabel é aquilo que se levanta para colocar à prova as palavras que você liberou. Sabe, querido, Jezabel é o boleto da música que você cantou e o culto fluiu. Eu cheguei da África muito louco, muito mais doido do que o normal. Eu cheguei em casa, dentro da minha casa eu estava 1h pouca da tarde no domingo. E eu falei para minha esposa assim: desliga o telefone, desliga tudo, que eu não volto, eu não quero ver crente. A minha vontade era chegar à noite na igreja, entrar com um colete escondido aqui, com um terno bem bonito. E todo mundo falou assim: olha, ele hoje veio vestido de pastor. E depois eu falei: todo mundo está aí, amém? Glória a Deus, passou o louvor, até os atrasados chegaram. Tranca a porta, por favor. Trancou? Abriu o colete e falou assim: agora eu vou explodir todo mundo. Porque o que eu vou falar para você agora é inconcebível no Brasil, mas foi uma realidade que os meus olhos viram. Eu vi uma criança de 5 anos que tomava conta da irmã de 3, porque o pai e a mãe morreu. Elas moravam dentro de um container. De dia o sol queimava aquele negócio e à noite o frio gelava. E aquela criança, eu tenho a foto dela aqui. Aquela criança, queridos,
Ela servia a Jesus. A irmã de 5 amarrava a irmã de 3 na capulana e andava 1 hora para chegar ao culto. Pulava 2 horas, sentava, não ia para a salinha das crianças, sentava para receber a ministração e depois recebia e voltava a pé para casa e muitas vezes ela não tinha o que comer. E aquela menina me matou. Porque aquela menina serve a Jesus por uma única razão. Por causa de Jesus. Porque ao redor dela não tem nada que motive ela a andar com Jesus. Só por causa de Cristo. Só por causa dele. Então, queridos, quando eu lembrei da igreja que eu era pastor, e quando eu lembrei da igreja brasileira, eu falei assim, a vontade que eu tenho é apertar o botão e explodir isso aqui. Mas, respirei. Na outra semana, eu dei uma palavra para a igreja. E os músicos cantaram uma música lá que eu não conhecia, do Ministério Zoe. E fluiu, e nós quase ficamos a noite inteira lá cantando o refrão dessa música. Fala assim, quando a luz se apagar, quando o mover passar, eu só quero você, eu só quero você. E nós começamos a falar, só quero você, e a glória de Deus veio. E no outro dia eu fui viajar com minha família. E eu peguei o meu carro, e quando nós estávamos andando, de repente, eu ouvi um grande barulho. E fumaça. Muita fumaça. Então eu corri, parei o carro, tirei minha família de dentro do carro, falei, isso vai explodir, alguma coisa aconteceu, o carro vai explodir. Então a fumaça diminuiu. E quando eu estava ali como um homem, puxa vida, a minha esposa saiu de dentro do carro, sentou na beira da BR e começou. Eu só quero você, só quero você. No meio do mato. Quando a luz se apagar, quando o mover passar. Aí eu olhei aquilo assim e falei assim, gente, essa mulher não deve ser muito certa. É o motor do carro que tinha acabado de bater. O mecânico parou um mecânico passando de moto, aí o seu mecânico se olhar, olhou, falou, ih, tem uma péssima notícia para te dar. Fala, seu motor bateu, mas isso não é o pior. Eu falei, não, o que é pior? Ele não vai reparar. Ele encheu a mão de caco de motor, espatifou, virou partículas, não tinha como refazer. Eu não sei se isso é normal, não entendo nada, mal dirigi. E a minha esposa não foi lá saber se consertava, se era caro, se era barato. Ela estava pagando o boleto do dia anterior. Eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando o motor do carro bater, eu só quero você. A minha filha de 12 anos já entrou na dela. Irmão, ia ficar feio se eu não fosse. Então eu fui também. Queridos, Jezabel é o boleto daquilo que você pregou. Jezabel é a prova daquilo que você liberou. Isso é Jezabel. Jezabel é a voz que te espera para te intimidar naquilo que você foi relevante. Agora presta atenção, eu queria pensar com você algumas coisas que acontecem, talvez aí você vai descobrir se Jezabel falou ou não com você. Algumas coisas que acontecem quando a voz de Jezabel alcança o teu coração. Primeira coisa, medo. Diga comigo, medo. Querido, se você está convivendo com medo, Jezabel falou com você. E eu vou te mostrar na Bíblia. Por que Jezabel falou com você? Porque a Bíblia fala uma coisa muito bonita, que é música, que é linda, mas poucas pessoas conseguiram entender a revelação desse texto. Não, eu vou dar um exemplo. Está vendo essa garrafa? Está vendo isso aqui? Isso agora não é mais uma garrafa de água. Isso aqui, agora o nome disso aqui é medo. Diga comigo, medo. Medo. Então eu tenho. E agora você tem. Ele está com o quê? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o perfeito amor. Está falando de uma pessoa, de um indivíduo. O perfeito amor
arranca o medo. Entende? Então, queridos, se você convive com medo, você precisa se permitir que o perfeito amor se aproxime. Porque o perfeito amor, quem é o perfeito amor, gente? Ele arranca o medo. Ele arranca o medo. Ele arranca o medo. O perfeito amor arranca o medo. Agora, queridos, tem gente com medo. Uma pessoa falou: eu não quero ter filho. Por quê? Eu tenho medo dele virar viciado em droga. Por favor, Jezabel falou com você. Tem um monte de gente vivendo com medo. Ainda assim, ainda tem a camiseta e o adesivo no carro escrito: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu já vi crente com a camiseta cheia de versículos, mas que tinha medo de atravessar a rua. Que tem medo de ficar desempregado, então ele faz tudo de errado que o patrão manda, porque ele tem medo. Isabel está falando com você. Pastores que tem medo de perder membro de igreja. Peraí, filho, Jezabel falou com você. Líder que tem medo de perder pessoas na igreja. Sabe de uma coisa? Nós acabamos durante 6 meses com todo o sistema de discipulado na nossa igreja por uma única razão. Porque um monte de irmão desalinhado estava dando lugar para Jezabel. Sabe o que tinha invertido os valores? Tinha acontecido é o seguinte: os líderes mendigando as pessoas para cuidar deles. Espera. As pessoas começaram a perceber que a liderança precisava frutificar, e eles começaram a abusar. Teve um cara que virou para um líder nosso e falou assim: olha, eu quero discipulado sexta-feira, 6 horas da tarde. Aí o líder falou assim: meu irmão, essa hora é a hora que eu estou saindo do serviço, não tem como discipular. Se vira, se você quiser, é sexta-feira, 6 horas da tarde. Peraí, como assim? Você quiser? Era o líder que estava precisando dele? Mas por que o líder, por que ele teve coragem de fazer isso? Porque ele está acostumado a lidar com um líder que ouviu Jezabel. E todo líder que ouviu Jezabel tem medo, quer agradar todo mundo. Todo pastor que chega quer fazer média com a igreja, para no final vender o CDzinho, o DVD e ganhar uma boa oferta, e ano que vem ser convidado de novo. Ele nunca está escutando Deus, ele está escutando Jezabel. Porque homem de Deus e mulher de Deus, queridos, não precisa de fazer média com ninguém, ele tem acesso livre ao céu. E pronto. Ele só traz o que o céu já falou com ele. Só isso. Queridos, e quando eu entendi isso, acabou. Eu viajo no Brasil e em outros lugares há mais de 15 anos. Eu não tenho um site que você vai entrar e fazer um convite para o pastor Kleber. Não existe isso mais. Não existe um telefonema, uma secretaria que você agenda. Eu não tenho agenda aberta para ninguém. Eu estou aqui hoje por uma razão bem clara e bem objetiva e bem simples. Eu tenho um amigo chamado Leandro Barreto e ele falou assim: vai lá. E eu estava aqui, eu vim, acabou. E essa é a única razão que eu estou aqui, porque eu sei que quando o meu amigo, homem de Deus, que está construindo o reino junto comigo, falou que eu deveria ir, é porque ele sabe que eu precisava ir. E pronto, acabou. Eu não vou pôr minha fotinha no Facebook, no Instagram, falando: faça, ligue, convide, por favor. Eu não sou um mendigo, eu sou um profeta de Deus nessa nação. Pronto. Eia. Agora, todo homem e toda mulher que ouviu a voz de Jezabel fica vivendo pautado no medo. E o medo, querido, ele te manipula. E ele faz você ser tudo menos aquilo que o céu mandou você ser. Porque aqueles que andam ouvindo os céus andam em segurança na terra. Amém? Aleluia. Então a primeira coisa que Jezabel faz é medo. Se você convive com medo, querido, eu quero te falar uma coisa: você ouviu Jezabel. Outra coisa que é uma característica de quem ouviu Jezabel é egoísmo. Diga comigo, egoísmo. Queridos, Elias, presta atenção o que esse cara fez. Vem cá, meu brother, você mesmo. Para nós isso não é muito importante. Nós mudamos o nome disso para empregado e damos um salário mínimo de R$880. Mas na Bíblia, o que isso aqui
representava era paternidade espiritual, destino profético. Elias tinha um servo, um rapaz que servia a ele, que quando ele estava lá bombando na frente de todo mundo, esse cara talvez era o cara que levou a espada e limpou o sangue e entregou na mão dele para ele aparecer. Esse cara era o cara que estava nas costas, ninguém sabia nem o nome dele. Então Elias tinha um servo. Aí Jezabel falou com Elias, Elias fugindo. Olha que cara, eu fiquei tão indignado no dia que eu recebi essa palavra. Mas não foi só com Elias, comigo e com um monte de crente. O cara andou com Elias a vida toda, construiu tudo. Até aquele momento Elias estava bombando, ele era o servo de Elias. Quando Jezabel fala com Elias, Elias quer fugir. Aí Elias virou e falou assim: fica aí, porque eu vou fugir para salvar a minha vida. Irmão, você parou para pensar o que o cara fez? Esse menino estava com ele, construindo o ministério. Então se queriam matar Elias, iam matar ele também. Ora, era ele que limpava o sangue da espada. Era ele que dava cobertura, ele que cobria o cara de oração. Você acha que eles não achou Elias e ia passar a faca no menino? Mas Elias foi tomado por egoísmo e fugiu para salvar a sua vida. E ele largou o servo. Pode sentar aqui. Então, queridos, toda vez que a voz de Jezabel alcança teu coração, a segunda coisa que ela causa é faz você largar as coisas importantes pelo meio do caminho. Eu nunca cheguei a atender um irmão na igreja que me procurou e falou assim: pastor, eu não estou tendo tempo. Eu faço 3 cursos, 5 faculdades, tenho 4 empregos e levo água para o pastor e arrumo as cadeiras da igreja. Eu nunca ouvi nenhum falar assim, que eu não tenho tempo, eu quero diminuir um curso. Todos chegam falando assim: pastor, eu faço 5 cursos, 13 faculdades, tenho 14 empregos e eu carrego água para o pastor na hora do culto e arrumo as cadeiras. Não tenho tempo. O que o senhor acha que eu devo parar de fazer? De arrumar as cadeiras ou de tirar a água? Nunca é alguma coisa secular que está atrapalhando. É sempre as coisas do reino. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Elias fez isso. Quando Jezabel fala com um homem, quando Jezabel fala com uma mulher, e a voz de Jezabel começa a ecoar dentro dele, as coisas importantes você vai deixando pelo meio do caminho. Homens e mulheres que deixaram o chamado. O que nós mais encontramos no Brasil são missionários atrás dos balcões dos comércios, pastores dentro das multinacionais, buscando um concurso público para garantir o seu futuro. Meu irmão, uma pessoa veio para mim com o chamado pastoral e falou assim: pastor, Deus está me chamando e tá. Eu falei: glória a Deus que Deus está te chamando. E aí, qual é a tua resposta? Eu tenho medo de passar fome. Eu falei: você está querendo falar para mim que essa empresinha que você trabalha é melhor do que Deus? Não é isso que eu estou ouvindo, é isso mesmo? Você quer me convencer que o seu emprego é capaz de te dar uma vida melhor do que se Jesus te empregar? É disso que você está me falando? Pastor, você tem que ver, porque é uma coisa segura. Eu falei: então você está falando que fazer o que Deus mandou não é seguro. É isso que você está me dizendo? É disso mesmo que você está falando? Irmão, vai falar comigo que trabalhar na Ford, na Volks, é mais seguro do que... é mais protegido do que trabalhar para Deus? Como assim? Alguém acredita nisso mesmo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para fazer algo para Ele integralmente, você pode morar dentro da casa da moeda, você vai ficar endividado. O lugar mais seguro da face da terra e mais próspero é no centro da vontade de Deus. Não existe outro. Não existe outro. Eu estava em um tempo de secreto com Deus e eu nasci numa casa de recuperação. Eu era, há 19 anos atrás, vai fazer dia 16 de agosto, agora faz 19 anos, que eu estava no centro de Belo Horizonte, sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem trocar de roupa, cobertor nas costas, dia e noite, roubando e fumando crack. Há 19 anos vai fazer agora, dia 16 de agosto.
E então eu fui para uma casa de recuperação, não é porque eu queria me recuperar de nada, é porque eu não queria morrer. E não é porque eu queria Jesus, é porque eu não queria morrer. Então lá me apresentaram Jesus, e o cara que me apresentou era bem pentecostal, daquele que se você dorme de bermuda, o anjo não te visita. Irmão, e eu entrei naquele negócio. E não importa o calor, e era no norte de Minas, e lá é muito quente. E não importa o calor, eu quero ser visitado pelo anjo de noite. Quem sabe que um dia desse que ele me visita, ele arranca essa vontade de fumar crack. Eu queria parar de usar droga. Então eu cresci num ambiente, eu nasci em um ambiente que parece que existia um degrau a ser alcançado em Deus. E queridos, você dificilmente vai se desintoxicar em 10, 20 anos. Aquilo que injetaram no teu sangue. Você quer ver? Para de comer açúcar hoje, daqui 5 anos você ainda reflete o açúcar que você comeu a vida toda. Queridos, presta atenção. Eu estava orando com Deus e tal, e eu falei assim: Deus, eu quero o ápice da vida espiritual. Eu não sabia nem o que era isso, mas eu queria. Eu pensei que o ápice da vida espiritual era uma experiência que nem João no Apocalipse teve, quem sabe. Então eu quero alcançar o topo da espiritualidade. Eu quero chegar no ponto da espiritualidade. E Jesus falou comigo: Kleber, o ápice da vida espiritual é eu falo e você obedece. Não existe nada acima disso. Não existe visão, revelação, profecia, arrebatamento, língua estranha, língua conhecida. Não existe nada acima do Deus fala e você obedece. Nada. E eu vou te provar isso na Bíblia. Quando Atos 16, versículo 22, a Bíblia fala que a parte dos crentes é essa. O crente ama essa parte. Depois de depor Saul, a quem Deus testificou dizendo: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Todo mundo ama isso, não é? Ah, não é? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O versículo continua: ele fará tudo o que eu mandar. É por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. Versículo 36 do mesmo Atos dos Apóstolos 16 diz assim: e Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração, então ele descansou. Se você cumpre o propósito de Deus em sua geração, se você vive o seu Mateus 6,10 em sua geração, você não morre, você descansa. Para de deixar as coisas importantes pelo meio do caminho. Porque quem deixa coisa importante pelo meio do caminho ouviu Jezabel. Ouviu Jezabel. Tem gente que chega na igreja, chega voando, chega de helicóptero e sai montado numa tartaruga. É isso mesmo. Chega explodindo. Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus falou, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo. 2 meses depois: então, pastor, eu estou vendo. Já viu aquela coisa de crente que gosta de pedir o CPF e o RG de Deus? Já viu? Tem uma coisa que me irrita em alguns crentes. Pastor, Deus falou comigo. O que, querido? Deus falou que a partir de hoje eu tenho que dar sopa para os moradores de rua. Deus falou, querido? Falou, pastor, falou. Passa 30 dias. E aí, irmão, e a sopa? Pastor, eu estou orando para Deus certificar. Pera, vamos parar com essa bagunça. Deus não tem palavra? É disso que você está falando mesmo? Porque, meu irmão, o Deus que eu conheço, ele se apresentou a Abraão com uma frase bem específica. Ele disse assim: Abraão, eu sou o Senhor, eu não mudo. Como que Deus fala uma coisa para você hoje e 30 dias depois você está orando para Deus testificar? Por que que Deus precisa testificar o que ele já falou? Porque ele não tem palavra? É disso mesmo que nós estamos falando? Porque ele não garante o que falou? Ou porque você não ouviu a voz correta? Irmão, Deus não precisa arrancar o CPF para te convencer que ele é honesto.
Você não precisa consultar o nome de Deus no cenário, você precisa conhecer a voz dele. Se você conhece a voz dele, então não há dúvida. Ele te mandou fazer, faça. Ele te mandou viver, viva. Ele te mandou andar, ande. Queridos, e nós andamos tão distante da verdade bíblica que quando alguém se aproximar vai te escandalizar. Mas pensa que um profeta andou com as nádegas de fora durante alguns anos para obedecer a Deus. Está na Bíblia. E aí? Qualquer pessoa que ouvir Deus mandar fazer isso, hoje, nós crentes vamos falar assim, endemoniado. Então para de ler o livro do profeta, porque ele estava endemoniado. Queridos, nós temos que ter coragem de obedecer a Deus. E quando a voz de Deus para de destinar a nossa história, quando a voz de Deus para de falar o que devemos fazer, quando a voz de Deus não causa mais efeito em nós, a voz de Jezabel começa a determinar nossos passos. Vamos lá, Espírito Santo, nós estamos contando contigo essa noite. A outra coisa que a voz de Jezabel causa é sono. Diga comigo, sono. Querido, sono. Elias fugindo, largou o servo, já estava com medo, já estava todo complicado, e agora ele acha uma árvore, senta debaixo e ele dorme. Espera aí, antes disso eu achei uma outra legalidadezinha aqui que a voz de Jezabel causa. Antes de falar do sono, vamos falar de outra coisa? A voz de Jezabel deixa crente bipolar. Já viu crente bipolar? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Isso é a unção de Elias ouvindo Jezabel. Elias largou o menino, o servo, para quê? Para salvar a vida? Ele queria fazer o quê? Salvar? Ele anda um dia para dentro do deserto, encontra uma árvore, sentou e virou e falou assim: Deus, me mata. Ele fugiu para quê, irmão? Agora ele pede a morte. Irmão, se eu sou Deus, eu falava assim: ô infeliz, se você quisesse, já que você estava querendo morrer, ficasse lá que Jezabel fazia o serviço. Eu vou fugir para salvar a minha vida. Agora que eu estou num lugar seguro, eu quero morrer. Didi. Ai, você se dá. Palhaçada. Posso tirar essa jaqueta aqui, né? Não vou escandalizar não, né? Crente bipolar. Pastor, Deus falou comigo. Estou contigo. Vamos junto. Vamos ser o quê? Mês que vem. Não quero mais não, pastor. Estou meio desanimado. É claro que eu estou falando de coisas que acontecem no Espírito Santo, tá, gente? Aqui é outro nível. A igreja de São José dos Campos é outro nível, velho. Na moral, aqui, tá louco. Os crentes daqui. Eu só estou compartilhando as minhas mazelas. Aqui é só para vocês rirem. Que não acontece isso? Tamo junto, vamos lá, reino, fui no congresso, fui naquilo outro, não sei o que. Semana passada, semana que vem. Pastor, estou meio desanimado. Estou pensando em fazer umas outras coisas aí. Não para com bipolaridade, Isabel está falando com você. Para com isso. Você acha que Deus vai poder confiar o quê a uma pessoa que não sabe o que quer? Quem não sabe o que quer, não chega em lugar nenhum. Não chega. Queridos, alguns anos atrás, eu recebi um convite para pregar numa grande igreja aqui nessa cidade. Uma grande igreja, vocês já devem saber qual é. E aí eu só conhecia essa igreja de fulano que pregou lá, fulano que cantou lá, fulano que lançou o livro lá, fulano que lançou o DVD lá, o outro que pediu para ir lá. Então, de repente, essa igreja me convida para estar lá. Eu já entrei em crise e falei assim: pelo amor de Deus, como assim?
Eu, pastor, lá do Espírito Santo, do interior. Aí eu liguei pro meu pastor e falei assim: Júlio, recebi o convite para isso, cara, e tô assim. E o meu pastor me liberou. A paternidade é outro nível, velho. Ele virou e falou assim: Kleber, enquanto você não acreditar que você é um homem de Deus, você nunca vai ser. Ali eu já recebi uma... Agora também eu vou igual um galo de briga. Agora tem. Vou chegar e já vou chegar chegando. Irmão, Deus é incrível. Deus é incrível. Foi muito bom. Voltei. Fui em várias igrejas. Sabe o que é isso, querido? Você precisa entender uma coisa. Deus só vai liberar sobre a sua história aquilo que Ele tem quando você decidir se você quer ou não. Sabe de uma coisa, querido? Quando Jesus chega para Bartimeu e fala assim: Bartimeu, o que você quer? Eu quero uma bicicleta de alumínio. Não era isso que ele ia querer. Jesus sabia. A resposta não era para Jesus, a resposta era para ele. Todo aquilo que Jesus te pergunta não é porque ele não sabe a resposta, é porque ele quer te dar uma oportunidade de você descobrir qual é a resposta. É você que precisa saber a resposta. Queridos, quando Jesus chega em Jerusalém, no pleno sábado, na festa dos judeus, a cidade em festa, Jerusalém é murada, cheio de portões e tal, e tinha um portão chamado Porta das Ovelhas. Imagina quem passava por ali? Quem passava por ali? Ovelha, óbvio. A porta era das ovelhas. E perto da Porta das Ovelhas, construíram um tanque para juntar toda a carniça da cidade para morar lá, chamado Betesda. Aí lá naquele tanque, na Porta das Ovelhas, ficava coxo, manco, cego, leproso, endividado, ladrão, maconheiro, todo mundo estava lá. Eles esperavam, uma vez por ano o anjo descia, movia água, não tinha data, mas era uma vez por ano. E o primeiro que entrasse lá era curado de qualquer enfermidade. Então Jesus resolveu ir para Jerusalém e ele não quis passar pela Porta dos Príncipes. Jesus sempre nos surpreende no dia que ninguém espera. Era sábado. Presta atenção, meu irmão, vou dar uma palavra profética aqui agora. Escuta uma coisa. É no dia que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Esquece o padrão. Esquece o padrão. Ele vai surpreender, ele vai no sábado pela Porta das Ovelhas, você não está nem esperando, ele vai chegar. Ele vai chegar fazendo. Jesus entra pela Porta das Ovelhas. E aí, antes de entrar em Jerusalém, ele olha para o tanque e ele descobre que naquele tanque tinha um cara que estava lá há 38 anos, aleijado. E ele vira para o cara e fala assim: você quer ser curado? Irmão, vamos falar a verdade. Isso é pergunta que se faça. Pensa comigo. Isso não é pergunta que se faça. Agora eu te pergunto, Jesus não sabia da resposta? Não sabia. Porque quando você encontra um homem aleijado, 38 anos, e você pergunta se ele quer ser curado, qual a resposta que você espera dele? Aquele homem não falou sim. Aquele homem estava tão tomado pela circunstância que ele vomitou a alma dele. Ele fala de duas coisas. Ele fala assim: ninguém me ajuda quando a água é agitada. Ou seja, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, ninguém se importa comigo. E a segunda coisa que ele fala é: eu sou incapaz, eu não consigo mudar essa situação, eu não consigo mudar a minha história. Sempre que eu tento ir, outro vai antes de mim. Então Jesus não ora por ele. Jesus não fala: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala: seja curado. Jesus nem sequer se apresentou como Jesus. Aquele homem, para mim e para você, foi Jesus que foi ali. Mas para aquele homem foi só mais um judeu.
Então Jesus vira e fala assim: você, pega a tua cama, você, pega a cama e anda. A resposta para a tua pergunta está dentro de você, cara. Vamos lá, rompimento. Rompimento. Ele passa a mão na cama e anda sem receber um paz do Senhor. Ele não sabia se Jesus era maconheiro, traficante, ladrão, estuprador. Ele sabia que alguém ativou a resposta de 38 anos. Sabe, eu estou aqui essa noite, queridos, para dar um choque, para ativar uma resposta que talvez você está esperando há anos. Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para mais um culto legal da igreja. Irmão, eu não suporto culto de crente. Culto de crente é chato demais. Nós precisamos atrair a glória de Deus, revelação fresca, vida com Deus. Tem um monte de gente dentro das igrejas que estão fazendo campanhas e campanhas e campanhas, campanhas eternas, nunca tem resposta, porque a resposta não está em campanha, a resposta está num posicionamento, numa decisão. Eu não quero te iludir, eu não quero te enganar. Eu estou cansado de viajar essa nação inteira e ver pessoas iludidas religiosamente. Eu preciso encontrar com Maria. Eu preciso encontrar com Jezabel. Aquilo que o Espírito Santo gerou em mim precisa agitar o que ele gerou em você. Come on. Vamos lá, Espírito Santo. Nós estamos contando contigo essa noite. Ei. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo. Nós estamos contando contigo essa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo. Come on. Sinto te informar. Se você vem para mais um culto evangélico, você se enganou. Essa noite é uma noite que Deus quer sacudir você. Quer sacudir você. Quer sacudir você. Ele quer sacudir você. Ele quer sacudir você. Isso. Vamos lá. Roa. Queridos, a outra coisa que Jezabel faz é dar sono. Tem um monte de gente dormindo ministerialmente. Tem um monte de gente dormindo familiarmente. Tem um monte de gente dormindo espiritualmente. Tem um monte de gente dormindo na congregação. O que está acontecendo? Não sei. Ah, teve. Não fiquei sabendo. Queridos, uma característica de todo fugitivo é dormir. Todo fugitivo gosta de dormir. Sabe o que é dormir? Fingir que não está vendo nada. Quando eu fumava crack, queridos, eu chegava em casa de madrugada e parecia que no outro dia a humanidade estava olhando para mim. E eu pedi a Deus várias vezes para me deixar dormir uma semana. Eu não queria sair debaixo daquela coberta. Eu tinha vergonha. Eu queria fingir que aquela vida não existia. Mas ela existia. Tem um monte de gente na igreja querendo dar uma que não está acontecendo nada. Você vem para querer me convencer que o chamado que Deus tem para a sua história, que é aquilo que Deus falou para você viver, que é aquilo que Deus mandou você romper, que é aquilo que Deus mandou você fazer, não tem efeito na sua vida? Mentira, isso é sono de fugitivo. Todo fugitivo gosta de pegar uma soneca. Quando Jacó roubou e mentiu do seu irmão e seu pai, ele fugindo, ele dorme. Quando Jonas estava desobedecendo, fugindo, ele dorme. E Elias agora estava fugindo do propósito, então ele dorme. Todo fugitivo gosta de pegar um sono na fuga. Algumas pessoas fogem dormindo, como foi Jonas. Outros dormem fugindo. Tem muita gente fingindo que não está acontecendo nada, se esforçando para acreditar que não é com ele. Mas sabe de uma coisa? Não importa aonde você vai, se no porão de um navio, se no caminho de Emaús, se no deserto, ele vai atrás daqueles que ele estabeleceu um propósito para a história dele. Então ele vai atrás para restaurar.
Ele vai atrás para estabelecer um novo tempo. Ele vai atrás para falar assim: ei, não tem como. Eu pego o caminho de Emaús, eu ando a pé 11 quilômetros, mas eu te restauro. Eu vou no mar, no meio do oceano, no meio da tempestade. Vou lá no porão para te despertar, mas eu te restauro. Eu vou no deserto. Eu ando um dia para dentro do deserto, mas eu te restauro. E sempre que Deus quer restaurar alguém, um item entra em cena: pão. Observa isso. Quando os discípulos estavam no terceiro dia, olha que burrice desses caras. Jesus passou 3 anos e meio falando: no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia, no dia da ressurreição, ele estava indo embora de Jerusalém. Estavam indo para Emaús. Jesus entra no meio do caminho, começa a conversar com eles. E aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite, paz do Senhor, paz, aleluia. Paz e graça. Paz, sei lá. O que está acontecendo? Vocês estão conversando de quê? Eles chamaram Jesus de peregrino. Você é o único peregrino nessa cidade que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus, todo desinformado, assim: o que aconteceu, gente? Você não ficou sabendo? Mataram Jesus. Os judeus crucificaram ele. E Jesus, eu imagino com a cara de assustado, admirado: é mesmo? Foi. Olha o que os caras falaram. Nós achávamos que ele era o libertador de Israel. Significa o quê? Que no dia da promessa os caras estavam incrédulos. Não adianta você orar pedindo uma coisa, buscar uma coisa, sonhar com uma coisa, se no dia da promessa a incredulidade tomou conta da sua vida. Não adianta. No dia da promessa os caras estavam incrédulos. Então Jesus entrou, foi andando, conversou 11 quilômetros a pé. Quando entrou na cidade, Jesus fingiu que ia continuar a viagem. Aí eles falaram assim: fica conosco, já está tarde. Jesus falou assim: já que vocês insistem, né? Vamos lá. Jesus entrou na casa. E a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Quando Pedro, depois da frustração de Jesus ter morrido, ele volta a viver a vida que vivia antes. Cuidado com as decepções, os traumas e as frustrações. Eles têm poder de te levar para o seu passado. Cuidado. Cuidado. Eu me decepcionei tanto com uma liderança uma vez, tanto com uma igreja uma vez, mas tanto, que eu virei para minha esposa e falei assim: meu bem, eu volto para o tráfico, mas para a igreja eu não volto. Graças a Deus pela paternidade que eu tenho, que desceu no lixo e me tirou e falou assim: você é homem de Deus, você não vai desviar. E hoje eu estou aqui. Agora presta atenção, Pedro voltou para a vida antiga. E tem 2 razões porque Pedro voltou para a vida antiga. A primeira é as frustrações. A segunda eu vou te falar daqui a pouco e vai te apertar. Vai doer. Eu tenho certeza que vai doer. Então Pedro está lá pescando e Jesus fala assim: se eu fosse Jesus, eu gostaria que tivesse isso na Bíblia, mas eu sei que não está. Mas se eu fosse Jesus, eu ia chegar lá meia-noite, ia pôr um banquinho, ou então ia ficar flutuando na água, porque ele já tinha ressuscitado. Ia meia-noite esperar o dia amanhecer, olhando aqueles caras jogar a rede a noite inteira e não dá nada. De manhã, Jesus vira e fala assim: vocês pegaram alguma coisa aí, gente? Não pegamos nada. Faz uma coisa, joga do lado direito do barco. Irmão, para quem pescou a noite inteira, que diferença faz de um barquinho jogar a rede do lado direito e do lado esquerdo? Vamos falar a verdade. Não era um grande navio, era um barco. Eles lançaram a rede e Jesus deu linha. Quando eles chegaram na praia com a rede cheia de grandes peixes, 153, Jesus estava assando pão e peixe. E ali Jesus chama Pedro para perto da fogueirinha, pão quentinho, o pão, e fala assim: tu me amas? Tu me amas? Você sabe, né? Jesus pela 3ª vez: tu me amas? E Pedro se rende, fala: tu sabes todas as coisas. Então Jesus falou assim: então, em outras palavras, na Bíblia que eu vou traduzir daqui a 150 anos para o futuro, Jesus falou assim: então, volta para a vida que eu mandei você viver há 3 anos e meio atrás, cara, que você está caçando aqui. Quando Jesus quer restaurar alguém, o pão entra em cena.
Elias, quando o anjo toca, ele acorda. O que estava assando? Pão. Quem sabe por que o pão entra em cena? O pão tem alguns símbolos na Bíblia, mas um dos símbolos do pão é a palavra. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus quer restaurar alguém, a primeira coisa que Ele traz aos olhos dessa pessoa é a palavra. Qual é a palavra que eu tenho para você? O que eu falei sobre você? Qual foi a palavra que eu te prometi? Sai daqui, cara. Toma aqui, olha a palavra que eu tenho para você. Olha o que eu falei para a sua história. Olha o que eu falei da sua família. Olha o que eu falei do teu ministério. Olha o que eu falei da tua vida. Toma pão aí, por favor. Holy. Oh. 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 Agora sabe de uma coisa? Você sabe por que Pedro estava lá pescando? Sabe por quê, querido? Eu vou ilustrar aqui sem microfone, rapidinho, por uma razão. Presta atenção no que aconteceu. Eu vou contar uma outra história e você vai entender por que Pedro estava pescando. Um profeta chamado Elias, ele estava passando um ano em um lugar. E aí um jovem, bem de vida, funcionário público, não era demitido, salário bom. Ele passou muitos anos, continuou a caminhar. Sabe o que o jovem fez? Correu atrás dele e falou assim: meu senhor,
tem muitas opções, como você vai viver na íntegra que Deus tem para você? Você tem muitas opções. Sabe, rapaz, você se acha o bonitão da igreja, então você não sabe com quem casar, porque tem 5, 6 querendo namorar com você. Claro que você nunca vai saber. Você tem muitas opções. E vice-versa. Sabe por que muitos homens que o coração queima para o ministério, eles não conseguem viver no ministério, nem começar, nem dar o passo, e se começa, desiste? Tem muitas opções. Irmão, meu negócio com Deus é o seguinte: há 19 anos atrás ele me achou, e ele acabou com todas as opções. Esses dias foi engraçado, porque eu coloquei no grupo da igreja assim: alguém conhece um bombeiro hidráulico para vir arrumar um negócio aqui na minha casa? Todo mundo começou a kkkkkkkkkkkkkkkkk. Porque toda a igreja sabe que eu sou bombeiro hidráulico diplomado. Eu tenho diploma de bombeiro hidráulico, mas eu não sei fazer mais nada de bombeiro hidráulico. Eu não tenho mais opção. Se você me chamar para cuidar de você, para impor a mão, para transferir unção, para virar a igreja de perna para o ar, nós estamos juntos. Mas não me chama para colar cano, porque faz anos que eu não sei o que é isso. Enquanto você tiver muitas opções, você não vai ter um propósito definido. As opções nos roubam os propósitos definidos. Um rapaz me procurou e falou assim: pastor, nós estamos querendo, eu e minha esposa, nós estamos querendo tirar tal coisa e tal do ministério, não está dando certo. Eu falei assim: glória a Deus por sua vida, você tem opção, você pode fazer o que quer, eu não. Ele falou assim: claro, pastor, você pode também. Eu falei: posso? Pode, claro, você é livre de ir e vir. Como é que é aquele negócio que o crente gosta de falar? É livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, pastor? Eu falei: tem não, filho. Tem não, filho. Tá, então tá bom. Se eu falar que eu não quero mais ser pastor da igreja, você assume? Não. Eu falei: tá vendo? Eu não tenho opção, você tem. Irmão, eu tenho livre-arbítrio para desobedecer a Jesus. Só para isso. Todo homem, toda mulher que submeteu a sua história, a sua vida, a sua família a Jesus, não tem mais livre-arbítrio nenhum, porque vai ter que fazer o que Jesus mandou. Livre-arbítrio é a mensagem da religião para você fazer o que você quer de vez em quando. Mas a mensagem da cruz é: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, acabou o seu direito de escolha. Acabou, morreu, já era. Tome a sua cruz e siga-me. Eia. Vamos lá, Jesus, nós estamos contando contigo. Precisa acabar, né, gente? 9h30 já é coisa demais para nós, né? Tem alguns lugares que tem um espírito que 9h30 ele entra nas pessoas. Não que eu não entenda que algumas pessoas precisam ir embora para casa por causa de ônibus, porque marido que não é crente, filho pequeno, não é isso, por favor. É porque algumas pessoas é espírito mesmo. A gente entende isso, a gente é pastor de igreja local, a gente sabe. Agora vamos lá, vamos terminar. Queridos, então o anjo vem e toca Elias. Sabe, para você despertar desse sono e sumir dessa mensagem de Jezabel dentro de você, você precisa ser tocado por ele. Tocado por ele. E essa noite ele vai tocar você para te acordar. E quando ele te tocar, por favor, não cometa o erro que Elias cometeu. Elias cometeu um grave erro quando o anjo tocou ele e falou assim: Elias, levanta, come e bebe. Aí o cara comeu, levantou, comeu e bebeu. Sabe o que ele fez? Dormiu de novo. É aquele congresso que você voltou falando: dessa vez, é agora. É agora. Pastor, a partir de agora já era. Mudou, rompeu. É aquele culto que você saiu pulando e falou assim: foi hoje. Agora sim, é dessa vez. Minha vida foi mudada. É aquele grande momento que você viveu e você falou assim, e de repente a voz de Jezabel te lembra: opa,
Aí, ai meu Deus, já dormi. Não importa quantas vezes você vai deitar. Importa quantas vezes ele vai te levantar. Então o anjo chama ele de novo. Elias, levanta, come e bebe. E ele comeu. E sabe o que aconteceu, filha? Você mesmo. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma mensagem quando ele levantou. Eu não sei porquê, mas Deus está querendo falar muito com você hoje. Sabe qual foi a mensagem que ele recebeu? Ele recebeu uma mensagem muito incrível. Ele descobriu que aquilo não era um ponto final na história dele, mas era uma vírgula. Sabe, não foi um ponto final, foi uma vírgula. Ele vai continuar escrevendo a tua história. Ele vai continuar escrevendo. Ele vai continuar falando. Elias, levanta, come e bebe, porque longa será a tua caminhada, cara. Tem tanta coisa para você viver ainda, mas tem tanta coisa para acontecer, que você precisa comer, cara. Come, cara. Se alimenta da palavra que você recebeu. Bebe do vinho novo e caminha na presença de Deus. Então o anjo fala assim: Elias, sai dessa caverna e entra na presença de Deus. E aí então eu encontrei a resposta, porque a voz de Jezabel estava tendo efeito na vida de Elias. Qual foi a ordem do anjo para Elias? Entra na presença de Deus. Por que entrar? Por quê? Por quê, irmão? Porque ele tinha saído. Então o anjo fala assim: volta, entra na presença de Deus e depois procura Azael, unge Azael, porque Elias tinha falado três coisas que todo crente desalinhado que ouviu Jezabel faz. Primeiro, ele fica religioso. Elias tinha falado assim: Senhor, os israelitas quebraram a lei, esse povo não tem nada, essa igreja, os jovens não querem compromisso, os casais não querem nada com Deus, sabe, o ministério de louvor está desalinhado. A primeira coisa, eu quero fazer as coisas certas, eu oro para ministrar, eu venho cedo para chegar na igreja, eu não sei o que, eu, religioso. Segunda coisa, ele começou a acusar. O povo não quer nada, eles quebraram a lei, eles descumpriram tudo, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, essa igreja está desalinhada, eu vou procurar outra igreja, eu vou procurar outro pastor, eu vou procurar outra liderança, não está dando certo, eu estou querendo a coisa certa, ninguém quer a coisa certa. Segunda coisa. Terceira coisa, ele era vítima. Querem me matar também, só sobrou eu sou o único, Senhor. Eu fui o único profeta, homem de Deus alinhado que sobrou. Olha o que o cara falou, que ele era o único que tinha ficado de pé. Então o anjo fala assim: entra na presença de Deus, faça o caminho de volta para ungir Azael. Opa, Elias acabou de fazer uma descoberta. Ele não era o único. Unge Azael. E aqueles que escapar da espada de Azael, unge Jeú, porque ele vai matar. Espera aí. Então tem eu, Azael e Jeú. Mas não era só eu? Coitadinho, certinho, alinhado da humanidade. Mas também unge Eliseu, porque quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Agora, olha o contexto que o anjo está falando para ele. O que os caras iam fazer? Matar na espada. Ele estava fugindo por causa de quê? Sabe o que Deus está falando para ele? O bonitão, o santo da igreja, o grande El Shaddai, o perfeito, o único poderoso. Tem gente capaz de fazer o que você fez, e eles não estão fugindo igual você. Por favor, vá lá ungir eles. Unge os três. E a Elias fez a grande descoberta: eu não sou o único capaz de matar profeta na espada. Não é, tem mais gente. E aí vem a pior descoberta: ainda tem mais 7.000 que não beijaram Baal. Ou seja, ele estava achando que era só ele. Tinha 7.003 cara alinhado, pronto para fazer aquilo que ele estava fugindo. Ei! Deixa eu te falar uma coisa, meu filho.
Deus tem 7.003 para fazer o que você está pipocando para fazer. Mas sabe de uma coisa? Ele vai te cutucar e te fazer o caminho de volta, porque é você que tem que fazer. Come on. Mas sabe por que você está fugindo? Porque a voz de Jezabel ecoou dentro de você e ela te empurrou para longe da presença de Deus. Então o anjo vem essa noite para te cutucar, para trazer pão, para lembrar que você tem uma palavra. E a outra ordem é: entra na presença de Deus, entra na presença de Deus, entra na presença de Deus, que esse chilique seu vai acabar. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã, porque tem tantos problemas na sua vida que você não está suportando mais, porque os seus olhos estão aqui na terra, porque se os seus olhos estivessem como o do diácono Estevão, tendo revelação do céu, não importa o que está acontecendo na terra, ainda que você esteja sendo apedrejado, você não está nem aí, porque quanto mais pedrada você toma, mais o céu se abre para você. Essa coisa que eu vou mudar de ministério porque fofocaram no meu nome. Ninguém muda de família porque o parente falou mal dele. Ninguém muda de emprego porque o colega de serviço falou mal dele. Mas só de igreja que pode. Tira os olhos das pedras e coloca no céu, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Espírito Santo. Para de dar desculpa, irmão. Eu parei do ministério por causa disso. Irmão, olha para o céu. Entra na presença de Deus. Bebe do vinho novo e depois me pergunta. Depois me fala se você quer parar de fazer o que você fazia. Sabe por que você está querendo parar de viver a vida que Deus te chamou a viver? Porque você saiu da presença. Foi por isso. Foi por isso. Eu duvido se alguém cheio do vinho novo fica abrindo mão das coisas importantes, quer fugir do lugar da promessa. Eu duvido. Eu nunca vi ninguém chegar: ei, pastor, pastor, não estou aguentando da presença de Deus. Fala, meu filho, eu quero parar de ministrar. Nunca vi. Sempre que chega para parar com alguma coisa importante, chega aquela cara: pastor, as coisas estão difíceis. Eu estou tendo que matar um leão por dia. Está muito complicado e eu gostaria de que o senhor me entendesse. Irmão, eu não mato um leão por dia. O leão está a meu favor. Me desculpa se você está matando um leão por dia. Eu não mato. E eu tenho raiva de quem mata, ou pelo menos de quem tenta. Porque se o leão está comigo, por que eu tenho que matar ele, cara? Ai, onde inventaram isso? Onde inventaram isso? O leão está comigo, eu não vou matar o leão. O leão é que me protege. O leão é que abre o caminho e eu passo. Vamos lá, Espírito Santo, nós estamos contando contigo essa noite. Vamos lá, toca-nos, porque nós queremos levantar, nós queremos comer, nós queremos beber. Toca-nos essa noite, toca-nos. Eia, vamos lá, toca-nos essa noite, Ei!